Como primeiro vídeo desse canal de recap, eu escolhi um anime que eu ando acompanhando recentemente, onde o prota reencarna no corpo de uma criança nobre e decide estudar magia, algo raro e difícil nesse mundo. Ele se destaca, ficando extremamente poderoso e realizando coisas bizarras e absurdas. Então coloca comigo porque esse anime tá insano. O episódio começa com o protagonista conversando com uma garota misteriosa. Ela parece interessada nele, mas ao mesmo tempo o fica chamando ele de louco. Depois pergunta se ele quer aprender mais sobre magia. O protagonista, empolgado, responde que quer muito. Logo em seguida, ele é acordado pela empregada, que o chama para saber se ele tá bem. Ele se levanta sem entender nada, pois ele está em um salão que parece estar rolando uma festa e fica muito confuso sem saber onde ele tá. A última coisa que ele se lembra é que estava em um bar, bebendo depois do trabalho. Ele se olha no espelho e dá um grito assustado ao perceber que está no corpo de uma criança. De repente, um homem aparece e o chama de Liam, explicando de forma arrogante que ele é o quinto filho da família Hamilton e precisa se comportar como tal. Liam fica meio perdido e sua empregada ainda diz que seu pai estava de bom humor. Então, sem entender nada, Liam acaba aceitando que tudo aquilo deve ser apenas um sonho. Já na manhã seguinte, o nosso queridão prota já acorda com mó cara de sono e percebe que tudo aquilo não era um sonho. Sua empregada aparece trazendo roupas e enquanto ela o ajuda a se vestir, ele começa a organizar os pensamentos e descobre que seu nome é Liam Hamilton, filho de um conde, e que no dia anterior estava na festa de nascimento da sua irmã mais nova, a primeira filha mulher depois de 5 filhos homens. Eita paizão pra fazer filho, hein? Apesar de ainda confuso, ele aceita a situação e decide explorar esse novo mundo. Ele vai até a sacada da casa e fica impressionado com o tamanho do jardim. A empregada explica que todo aquele território pertence à família Hamilton. Ele logo fica espantadíssimo. Logo depois, Liam se junta a um de seus irmãos, Bruno, para conversar. Bruno comenta que se a irmã recém-nascida se tornar uma bela mulher no futuro e se casar com alguém da realeza, a família terá uma chance de manter seu status. Ele explica que em famílias nobres de até a terceira geração precisa realizar grandes feitos para não virar pobres. O pai deles, já na terceira geração, precisa fazer alguma coisa antes de passar o seu título para o filho mais velho, Albrevite, senão a pobreza vem forte. Bruno, porém, não liga muito para esses problemas e só quer a sua independência. Liam só concorda e tenta entender. Mais tarde, um velho chega e anuncia que a aula do dia será sobre magia. Liam já chega a abrir os olhos e fica malucão de felicidade, enquanto Bruno não entende por que o irmão está tão animado. Nesse mundo, magia é algo raro e difícil de dominar, mas por serem nobres, eles têm que aprender de qualquer jeito, pelo menos o básico, mas Liam não tá nem aí e continua felizão. Logo em seguida, ele corre procurando a empregada dele, perguntando onde fica a biblioteca da casa, já que seu irmão tinha dito que tinham livros de magia na casa. Ela o leva até lá e ele já fica logo impressionado. Liam encontra um livro de magia de fogo para iniciantes e, ao lê-lo pela primeira vez, consegue criar uma pequena chama com um dedo. Sua empregada fica impressionada com a facilidade dele em usar magia. Logo depois, Liam pede permissão ao pai para pegar os livros de magia. O pai boladão nem se importa e deixa o moleque ficar profissa nas magias. Liam pega vários livros e passa noites estudando, determinado a dominar os feitiços. No dia seguinte, ele começa a praticar na floresta próxima à casa e já começa a pensar que em pouco tempo vai conseguir lançar os feitiços de fogo pela mão sem precisar de livros. Um mês depois, ele decide mostrar que já está boladão nas magias e que consegue fazer sem os livros ao irmão Bruno, que fica incrédulo ao ver Liam conjurar magia com tanta facilidade. Bruno acha estranho e tenta também, mas falha miseravelmente, aceitando que o seu irmãozinho é brabo demais. Ele comenta que se Liam continuar assim, pode se tornar famoso no reino e pergunta a Liam se ele pretende aprender magia para ser o líder da família, mas Liam diz que não está nem aí para isso. Determinado a ir além, Liam começa a estudar magia de gelo, já que tinha dominado de fogo para iniciantes. E logo em seguida, seu pai o aborda e pergunta se ele sabe usar magia. Liam faz uma pequena demonstração da magia de gelo, mas o pai inicialmente acha isso bem insignificante e fraco. Quando Liam conjura magia de fogo sem grimório para mostrar que é boladão das magias, o pai finalmente percebe o seu potencial e o benefício que isso traria para a família, e promete oferecer mais recursos para seus estudos. E Liam já fica felizão pelo apoio. Logo em seguida, chega um dos seus mordomos de seu pai e avisa que um certo alguém está no território deles. Então, sem entender nada, Liam vai para a floresta perto da sua residência para praticar mais, e dá de cara com um homem estranho sentado em uma árvore. O cara pergunta se o prota é filho do Hamilton, então Liam diz que sim. O homem estranho já começa a falar que tá preso e que não tem escapatória. Liam fica confuso e não entende nada do que o cara tá falando.
O cara estranho fica confuso, mas tenta mudar de assunto perguntando se ele iria estudar magia, pois estava com o Grimório em mãos. Liam diz que sim, então o cara diz que ele deveria praticar muito para ficar bom. Liam então mete rumo para praticar. Aí o maluco já para o Prota dizendo que sabe como ficar forte e rápido e como ganhar muito XP usando hack. Liam já fica felizão e curioso e pergunta como. O homem demonstra habilidades incríveis, lançando 5 magias ao mesmo tempo. Liam fica impressionado e aceita aprender. O homem ensina uma técnica baseada em números primos, que permite conjurar várias magias simultaneamente. Embora Liam tenha facilidade no início, conseguindo conjurar até 3 magias ao mesmo tempo, ele posteriormente terá dificuldades ao aumentar a quantidade, e essa habilidade apenas 1 a cada 1 milhão conseguem fazer. O homem, impressionado com a determinação de Liam, entrega a ele um anel mágico que funciona como uma enciclopédia de feitiços, contendo mais de 100 grimórios de magias. Ele explica que o anel pode armazenar magias, eliminando a necessidade de grimórios. Depois de ensinar Liam a usar o anel, o homem desaparece misteriosamente. Em seguida, sua empregada aparece, dizendo para ele tomar cuidado e que tem um homem estranho pelas redondezas do território da família. Liam concorda e pergunta sobre o grimório em suas mãos. Ela diz que o pai dele mandou o entregar. Liam vê que é um grimório de invocação iniciante e já fica muito feliz. Após a empregada sair, o Homem das Magias aparece de novo, dizendo que não tinha sumido e que era apenas uma magia de invisibilidade. Aí, como última lição antes do cara ir embora, ele pediu para que Liam conjurasse uma magia de invocação. Após fazer, o anel o absorveu, logo adicionando a magia ao anel. Sendo assim, qualquer magia que Liam fizer, ele poderá guardar, para não precisar de grimórios. Posteriormente, logo em seguida, o cara desaparece, deixando uma mensagem no chão, dizendo para ele se esforçar nas magias para virar um pro player main mago. Liam fica felizão e já chama o cara de mestre, sem nem saber o nome dele. Um mês depois desse ocorrido, o nosso prota já tá boladão e começa a juntar várias magias para fabricar coisas. Uma delas foi fazer um carvão prateado com um som metálico. Seu irmão Bruno chega do nada e diz que acha incrível como ele conseguiu fazer isso só com a magia, e em seguida ele pega um cristal de um saquinho e pergunta se ele o fez com magia também, pois eram cristais que recuperavam a mana gasta, e o nosso prota diz que sim, e que foi difícil fabricar isso no início, mas que agora tá easy, fácil. Bruno diz que está feliz que seu irmão já esteja se desenvolvendo rápido e criando sua independência, e logo solta a notícia de que vai se casar com uma garota nobre de classe baixa. Liam fica feliz e perplexo, e depois fica feliz por ele. Bruno diz que ao mesmo tempo que a família dela seja mais pobre que a dele, isso já bastava para ele, pois faria ele ser independente, e depois conta uma história de que quando Liam nasceu, seu pai o queria uma menina, para fazê-la casar com alguém da alta nobreza. Porém, como ele nasceu homem, o homem tentou fazer algo grande, mandando seus cavaleiros matarem um grande dragão que habitava seu território. Eles conseguiram selar o dragão, porém perderam 90% dos seus soldados. Bruno diz que seu pai e irmão mais velho estão loucos para não virarem pobres, e aconselha Liam a ser independente para não se lascar junto deles. Liam então começa sua missão de conseguir dinheiro rápido e fácil, e já foi indo na loja vendendo seus carvões e pegando uma graninha boa. Após pensar em alguns produtos que lhe dê dinheiro, ele fica com fome e resolve comer um lamen de cria e acha delicioso, assim decidindo que vai fazer um miojão com magia e vender pra galera. Mas quando foi tentar vender o miojão com um cara de uma loja, ele diz que o produto é maravilhoso, porém apenas seu irmão mais velho poderia vender sem permissão. Depois que Liam sai da loja meio triste, o vendedor pergunta se era isso que ele queria. Aí, Albrevich, o irmão mais velho de Liam, aparece e diz que sim, e que esse moleque não pode ficar fazendo o que quiser. Então Liam começa a pensar em como vender esses produtos sem a permissão de seu pai, e resolve vender em outra cidade fora das terras dos Hamilton. Aí já corta pro Liam metendo uma magia de inventário, onde ele pode guardar qualquer coisa lá dentro. Depois de explicar sobre magia enquanto guardava seus miojão de cria, o prota já vai pensando em usar uma magia bizarra de invocar uma criatura viva com contrato de fidelidade, e simplesmente faz uma invocação dele mesmo. Sim, o moleque meteu um clone das sombras, então simplesmente mandou seu clone ir na cidade fora dos territórios de seu pai para vender, e dias depois ele recebe uma notificação pelo inventário dizendo que conseguiu vender alguns dos miojão de cria, já que o clone também consegue usar a magia de inventário. Então basicamente ele consegue dividir seu inventário, fazendo seu clone vender e conseguindo dinheiro enquanto ele fabrica os miojão. O moleque já tá mostrando que a sua criatividade não tem limites e tá ficando sagaz demais. Liam passava o tempo treinando magia de ataque usando seu clone. Ele finalmente conseguiu dominar o controle da magia míssil mágico, o que o deixou bastante orgulhoso.
De repente, ouviu passos se aproximando. Rapidamente desfazendo o clone, saiu para ver quem era. Para sua surpresa, o visitante era Albrevich. Sem perder tempo, Albrevich perguntou diretamente o que Liam queria ser no futuro. Liam sabia que Albrevich só estava perguntando para descobrir se ele realmente era uma ameaça à sua posição como herdeiro da família. Mas já como dito antes, Liam não tinha interesse na política familiar, então respondeu que queria se tornar independente no futuro. Albrevich ficou aliviado, pois assim não teria que competir com Liam pelos direitos da sucessão. Para ajudá-lo a alcançar sua independência o quanto antes, ofereceu-se para recomendar seu nome à Guilda dos Caçadores. Mais tarde naquele dia, Liam foi até a guilda. Assim que entrou, todos os olhares se voltaram para ele. Os caçadores duvidavam que alguém tão jovem pertencesse àquele lugar. Ignorando os olhares, Liam foi até o balcão e encontrou o mestre da guilda, que já havia sido informado sobre ele por Albrevich. Mesmo assim, o mestre insistiu em testar suas habilidades, pedindo que Liam lançasse nele um feitiço ofensivo usando qualquer encantamento que desejasse. O problema era que Liam nunca tinha ouvido falar de encantamentos e não fazia ideia do que o mestre estava falando. O mestre esperava que Liam fosse um pouco mais forte que a média, já que havia sido recomendado, mas ao lançar o feitiço, Liam quase causou a morte dele. Felizmente, teve o bom senso de não mirar diretamente. Depois de se acalmar, o mestre concedeu a Liam o rank B como classificação oficial. Liam se preparou para cumprir a sua primeira missão. Antes de sair, foi abordado por uma garota que se apresentou como Asuna. Ela estava claramente impressionada com as habilidades dele e perguntou se gostaria de formar uma dupla. Liam pretendia ir sozinho, mas não viu problema em ter uma parceira e a aceitou. Animada, Asuna pegou a sua mão e começou a arrastá-lo para sair, mas Liam ficou confuso, já que nenhum dos dois havia recebido uma missão. Ela explicou que apenas equipes de rank A ou superior recebiam missões diretamente. Os demais precisavam caçar monstros perigosos e trocar suas partes por recompensas. Por sorte, eles logo encontraram um lobo, ou melhor, uma matilha inteira. A Asuna achou difícil lidar com tantos, mas Liam acreditava que seria fácil com os dois juntos. Ele pediu que a Asuna finalizasse os lobos depois que ele os incapacitar. Então, invocou 2 espíritos da terra e o usou como isca. Quando os lobos morderam, Liam ordenou que os gnomos aumentassem de tamanho, travando as mandíbulas deles. Com os lobos imobilizados, Asuna conseguiu abatê-los um a um. No final, derrotaram 42 lobos. Ao apresentar as carcaças ao mestre da guilda, ele ficou impressionado com o trabalho em equipe e as habilidades da dupla, ao ponto de oferecer uma missão especial: eliminar uma lagarta blindada que bloqueava a estrada por onde passaria uma pessoa importante em alguns dias. Seria um desastre se alguém assim se machucasse na cidade. Eles encontraram a criatura facilmente, mas nada parecia funcionar. Os golpes de Asuna e a magia de Liam simplesmente ricocheteava na carapaça. Durante uma pausa, Asuna brincou dizendo que só um meteoro poderia perfurar aquela armadura, e a piada acendeu uma ideia em Liam. Ele pediu que Asuna distraísse a lagarta enquanto preparava algo. Sem saber o que ele planejava, mas confiando nele, Asuna o fez. Quando a criatura estava na posição perfeita, Liam abriu uma caixa de itens e soltou uma rocha gigantesca, esmagando-a com um único golpe. O método foi tão eficaz que eles ainda conseguiram matar uma segunda lagarta. Liam temia que houvesse mais vermes blindados por perto, então usou a magia de detecção depois de matar o primeiro. Como suspeitava, encontrou outro verme próximo e também o eliminou. O mestre da guilda ficou tão impressionado com a performance de Asuna e Liam que decidiu recompensá-los com um valor 5 vezes maior que o prêmio original. Alguns dias depois, quando uma figura importante chegou, Liam e Asuna foram recebê-lo. O pai de Liam e Albrevich também estavam presentes. Curiosamente, o visitante parecia prestar atenção especialmente Liam. Depois de um tempo, chamou para conversar. O homem se apresentou como James Stanley e foi direto ao ponto. Perguntou a Liam como ele conseguiu o anel de Raymond e suspeitou que ele o tivesse roubado. Liam se levantou imediatamente e afirmou que jamais faria isso com seu mestre, contando todo o encontro que teve com Raymond na floresta.
Ao ouvir, Stanley achou curioso, pois realmente combinava com a personalidade de Raymond. Ele se desculpou por acusar Liam, pois não sabia que ele havia se tornado o aprendiz de Raymond. Já que Liam estava ali, Stanley quis ver o poder do aprendiz de Raymond, pediu que Simon ficasse no canto da sala e ordenou a Liam que lançasse seu ataque mais forte contra ele. Liam aceitou, preparou-se e começou a conjurar uma magia de projéteis, decidindo usar um encantamento que aprenderá recentemente. O feitiço aumentava o poder da magia, e para funcionar melhor, as palavras precisavam ter significado especial para o conjurador. Assim, Liam começou a recitar os nomes de suas ídolos favoritas. Apesar de parecer bobo, funcionou. Ele lançou 11 projéteis mágicos em vez de 7 habituais, rompendo o escudo de Simon e o atingindo. Stanley ficou impressionado com a habilidade mágica de Liam e propôs torná-lo oficialmente um cavaleiro, o que significa que ele se tornaria independente e Albrevite poderia parar de segui-lo, já que não estaria mais na lista de herdeiros. Além disso, Stanley perguntou se Raymond havia pregado alguma peça nele ultimamente. Liam se lembrou de um treino com a caixa de itens, quando acidentalmente drenou toda a água de um lago e encontrou uma carta de Raymond dizendo que seu presente de formatura seria 100 quilos de ouro, mas o ouro havia afundado no lago. Então, ele triturou o ouro em pó e misturou com a água do rio. Stanley achou que, com a personalidade de Raymond, isso provavelmente não era apenas uma brincadeira, e sugeriu que Liam verificasse melhor. Seguindo o conselho, Liam voltou ao lago e novamente drenou a água, mas desta vez usou a caixa para separar o pó de ouro da água. Assim, ele ativou uma porta secreta e encontrou uma outra carta, revelando que seu verdadeiro presente de formatura era um grimório de magia suprema, algo que nem Raymond havia conseguido decifrar. Dentro, Liam encontrou um feitiço chamado Another World, que criava um espaço dimensional totalmente controlado por ele, onde só ele entrava e, se ele quisesse, outra pessoa poderia entrar também. Animado com essa habilidade, Liam foi caçar com Asuna. Eles enfrentaram um sapo gigante. Inicialmente, ele tentou usar espíritos de fogo para assá-lo, mas não foi suficiente. O sapo contra-atacou com força total e Liam, nos últimos instantes, puxou Asuna para dentro do seu espaço dimensional, salvando-os. Mais tarde, exausto, o sapo foi derrotado e eles levaram a sua pedra mágica à guilda. O mestre ficou surpreso, pois era uma missão de nível S, e esperava que eles tivessem muito mais dificuldade. Asuna, no entanto, ficou um pouco chateada, pois o mestre só elogiava Liam. O mestre, ao perceber isso, sugeriu que ela fizesse um contrato e se tornasse a fera espiritual de Liam, o que aumentaria muito o seu poder para se equiparar ao de Liam. Apesar da condição de ter que obedecer a todas as ordens de Liam, Asuna não viu problema nisso, pois confiava nele e aceitou. Assim que começaram a firmar o contrato, ela de cara já ganhou a habilidade de velocidade divina. Depois, Asuna apresentou a sua amiga Jodie como outra candidata à fera espiritual. Jodie logo de cara aceitou, e primeiramente ela rejuvenesceu vários anos e ganhou a incrível habilidade de curar pessoas através da própria comida que ela preparava. Dias depois, Liam soube que a princesa Scarlet visitaria a cidade e que queria ver as habilidades das suas feras espirituais. Ele recusou, dizendo que, apesar de serem suas subordinadas, Jodie e Asuna eram ainda por cima suas amigas e não as usaria para entretenimento. Após Liam sair da sala, a princesa, disfarçada de empregada, ouviu tudo e achou muito interessante a sua coragem. Bom, galera, e esse foi o episódio número 2 do anime Botsuraku Yotei.
Eu espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sininho, porque logo logo vai sair mais vídeos de uma forma um pouco até diferente do que eu tô fazendo aqui. Bom, então até o próximo.